Hoje, uma história muito bonita e muito conhecida está lá em Daniel, o profeta, capítulo 3, versículo 8. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens, eu vou ler na tradução, nova tradução, linguagem de hoje, que está projetada ali. Ela é mais clara, ok? Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abed-nego e o jogassem na fornalha. Os três jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abed-nego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. E eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo da sua cabeça.
as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Enfrentando a noite escura. Queridos, a noite representa figuradamente as nossas aflições, os nossos momentos difíceis, as intempéries, as tempestades que nós enfrentamos em nossa vida. E o fato é que as noites na tua vida são inevitáveis. As noites na minha vida são inevitáveis. É verdade que nós vivemos numa sociedade hedonista, uma sociedade que procura ao máximo minimizar a dor, e parece até que é proibido sofrer, é proibido sentir dor. Mas o fato é que é impossível nós evitarmos a noite escura em nossas vidas. Ela virá, mais cedo, mais tarde, em menor grau, maior grau, ela virá. E não há meios de contorná-la. Aliás, parece que nós também cristãos, que estamos embutidos nessa cultura hedonista, nos esquecemos das palavras de Jesus, que no mundo certamente passareis por aflições. E o contexto desse episódio se dá na Babilônia, no século VI a.C. O rei Nabucodonosor invade Jerusalém, queima a cidade e destrói. E era um costume dos babilônios levar a nata, a elite da sociedade a qual foi conquistada, para o seu próprio país, tratá-la próximo do palácio, educá-la, ensiná-la a língua nativa dos babilônios, para que depois esses jovens inteligentes e preparados, capacitados, pudessem servir o próprio rei da Babilônia. E no capítulo 1 nós vemos que o rei então mandou escolher entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família real e das famílias nobres. E dentre esses jovens estavam 4, Daniel, que na Babilônia tomou o nome de Beltesazar, Ananias, que tomou o nome de Sadraque, nome babilônico, Azarias, que tomou o nome de Abed-nego, é um nome composto, e também Misael, que se chamou Mesaque. Se você está grávida, tem alguns nomes aí que você pode escolher, se vocês quiserem. Porém, aliás, a Bíblia diz que esses jovens, quando eles foram testados depois de 3 anos na faculdade do palácio, foram chamados todos os sábios, os homens mais inteligentes, os adivinhos da Babilônia, e esses 4 jovens, eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios de toda Babilônia. Porém, nós vemos pelo texto que do dia para a noite, de um dia para outro dia, eles estavam condenados à morte. Conforme eu disse, a noite vem, a noite chega, uma hora ou outra. Sadraque, Mesaque e Abed-nego
estavam prosperando. Eles eram chefes da província da Babilônia. E de um dia para o outro eles foram colocados numa situação horrível. E mais, eles não haviam feito absolutamente nada errado perante Deus. Pelo contrário, eles foram fiéis a Deus. E agora eles estavam recebendo uma sentença de morte. Queridos, grande parte das nossas aflições não tem explicação. Como pastor, eu sou constantemente questionado: por que, pastor? Por que, pastor? Por quê? As aflições, a noite, ela chega independente das nossas ações. A noite chega, a noite vem, porque nós fazemos parte desse mundo caído, desse mundo limitado, transitório, desse mundo degenerado. E a grande questão, eu peço que você ouça com muita atenção agora, não é o que acontece com você, não é o que acontece conosco, que é o mais importante, mas o que nós fazemos com aquilo que acontece conosco. Porque eu passo, você passa, todos passam pela escuridão da noite. A grande questão é como nós passaremos, ou como nós enfrentaremos a noite escura, ou como nós sairemos da noite para o dia. Sairemos arrebentados? Sairemos destruídos? Sairemos sem Deus? Sairemos sem fé? Ou sairemos fortalecidos? Ou sairemos maduros? Ou sairemos mais preparados? E os 3 rapazes da Babilônia nos ajudam a nos ensinam como administrar esta noite que nós enfrentamos em nossa vida. No versículo 16, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar. Pode passar mais um. Poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Queridos, o que nós vemos com esta resposta daqueles 3 jovens? Nós vemos aqui uma confiança plena em Deus. Uma confiança tão forte que eles enfrentaram o soberano de um império. Nabucodonosor não era rei apenas da Babilônia, ele era um imperador, ele era um conquistador de reinos. E ele estava furioso, ele estava irado. O texto diz que ele corou, ele ficou vermelho de raiva. E ele disse àqueles jovens: quem é o seu Deus que poderá livrá-los da fornalha ardente? E com muita firmeza, aqueles jovens responderam o seguinte: nós não precisamos te responder, porque se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, querendo ou não o rei. Queridos, aqueles jovens tinham uma plena confiança da soberania de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Deus governa o mundo. Aliás, Deus usa os governantes para cumprir o seu propósito. E eu tenho dito aqui, queridos, que a nossa parte, o que nos cabe é confiança, e uma plena confiança em Deus. Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe, Ele está perto e Ele pode. E a Bíblia está recheada de textos
que falam do poder e da grandeza de Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia está recheada de textos que falam da bondade, do amor e da misericórdia de Deus, do seu cuidado. Dois elementos que se completam, amor e poder. Ele tem poder e Ele nos ama. Portanto, a nossa parte deveria ser simples: confiar na sua bondade, porque Ele pode. Ele pode. Paulo diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou até mesmo pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Os irmãos têm visto, nós temos colocado dominicalmente na liturgia do culto da noite um momento de intercessão. Nós chamamos os irmãos aqui para a oração. Lá no culto da Esperança, na Avenida São Paulo, na terça-feira, esse ano eu passei trazendo uma mensagem, não são todas as terças, mas quando eu vou, sobre as curas de Jesus. Nós estamos enfatizando também que o mesmo Jesus que disse de pregar o evangelho a toda criatura, diz que esses sinais seguirão aqueles que creem. Nós estamos lendo, estamos ensinando, estamos falando, estamos pregando sobre avivamento aqui nesta igreja. Sobre despertamento espiritual. Por quê? Porque nós precisamos confiar plenamente nas Escrituras. Nós somos presbiterianos, somos uma igreja reformada. Nós cremos no lema da reforma protestante, sola Escritura. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela acontece. Ela não é teoria. Ela é o livro da vida. Ela nos lê. Quando você lê a Bíblia, ela está te lendo, porque a sua vida está nela. Aqueles jovens judeus estavam simplesmente colocando em prática o seu conhecimento a respeito de Deus. Eles aprenderam desde cedo sobre a grandeza de Deus. Eles aprenderam desde cedo sobre a soberania de Deus, sobre as possibilidades de Deus. Mas até então, nenhum mal lhes havia sido afligido, eles eram da elite de Israel, viviam bem. Agora não. O conhecimento de Deus estava aqui, era teoria. Agora eles estavam pondo em prática. Quero dizer para você com muita calma, não é possível não é possível que eu passe 2, 5, 10, 20, 30, 40 anos numa igreja, aprendendo intelectualmente, aprendendo cognitivamente sobre Deus, sem experimentar as verdades da palavra. A noite escura que nós enfrentamos é a oportunidade de experimentarmos aquilo que nós estamos aprendendo há dezenas de anos, muitas vezes. É hora de ativarmos a nossa fé, que está no intelecto, e trazê-la para o nosso coração. Esse é o desafio desta noite. É hora de nós confiarmos plenamente em Deus. É hora de você entregar os seus temores, a sua ansiedade a Ele. Nós aprendemos que esse fardo não é nosso. Jesus já carregou. E Ele pede que você lance sobre Ele a vossa ansiedade, o seu fardo. Fé significa plena, quer dizer, tem vários significados. Tem uns 4, 5 significados. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que fé, que significa plena confiança, tem esse poder de transferir o medo, de transferir o peso, de transferir o fardo para Ele. Então faça isso.
Põe em prática o que você já aprendeu. Uma outra coisa que nós aprendemos com esses 3 rapazes, eles disseram assim: mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor, rei Nabucodonosor, pode ficar sabendo que nós não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Este verso parece contradizer um pouco o verso anterior. Ele diz assim: mesmo que o nosso Deus não nos salve. Mas ele não está contradizendo. A plena confiança daqueles 3 jovens trazia um outro componente importante para que nós atravessemos a noite, que se chama, queridos, humildade. Muito mais do que confiar no livramento de Deus, aqueles jovens estavam confiando em Deus. Para aqueles 3 jovens, o que estava em jogo não era o livramento. O que está em jogo é a importância de Deus. E eles confiaram plenamente em Deus. Eu quero dizer que isso traz uma grande lição para a nossa vida hoje. Muito mais, ou melhor, essa humildade deles, vista neles, dizendo: olha, se ele não quiser nos livrar, amém. Essa humildade está meio que rara em nossos dias. O cristão evangélico ocidental é um cristão mimado. A grande maioria dos crentes acham que Deus tem obrigação de salvá-los. Aqueles 3 jovens não foram arrogantes a ponto de achar que estavam fazendo uma leitura correta de Deus. Eles sabiam que Deus não tinha a obrigação de agir conforme a vontade deles. Querido, quando eu enfrento à noite, eu preciso ter humildade. Você precisa ser humilde. Olhe para Jesus, o Deus Filho. Ele não foi poupado da noite escura. Muito pelo contrário. Ele sofreu muito mais do que nós. Não sei se você já prestou atenção na oração de Jesus no Getsêmani. Mateus 26, 39, ele ora assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Preste atenção, versículo 39 do capítulo 26 de Mateus. Ele vai orar 3 vezes. Na segunda vez, no versículo 42, ele diz assim: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. A Bíblia diz que deu 1 hora de um intervalo para o outro. E os 3 discípulos lá estavam roncando. Nessa 1 hora que Jesus já tinha tido uma profunda comunhão com o Pai já havia declarado para ele: não é possível. Porque a primeira oração ele disse: se é possível. Na segunda ele já disse: se não é possível. Jesus, na segunda oração, também foi submisso à vontade do Pai. Nessas pregações sobre cura, as curas de Jesus, há pelo menos 3 episódios que um dos fatores determinantes ou marcantes, que foram ativadores dos milagres, foi a humildade. Vou citar aqui rapidamente. Lembram-se quando o chefe da sinagoga chegou para Jesus para que curasse a sua filha, o seu filho lá? Ele era um chefe da sinagoga, era um religioso. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Capítulo 5 de Marcos. No capítulo 7,
Uma outra pessoa importante, Senhor, não te incomodes, era o centurião, um homem de autoridade. Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entres na minha casa, então somente manda uma palavra. No capítulo 9, uma outra pessoa importante, um escriba da lei, diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Queridos, plena confiança, uma fé confiante, não exclui a humildade de nos submetermos à vontade de Deus. Há um cântico que nós não cantamos, que ele diz assim: o meu direito é de não ter direito algum. O meu direito é de não ter direito algum. E é verdade. Se nós queremos transpor a noite escura em nossa vida, precisamos começar sendo humildes diante de Deus. Eu tenho dito aqui, não me canso de repetir, está no nosso discipulado, material que nós usamos, uma frase, quer dizer, faz anos que eu não vou lá, né? Eu estou com vontade de ir, no Vale da Bênção, em Araçariguama, para orar. Mas na entrada do Vale da Bênção tem uma placa, está escrito assim: é Deus falando com você e comigo. Toma a atitude da oração, retenha a fé, e o resto eu farei. 3 coisas: toma a atitude da oração, retenha a fé, e o resto eu farei. Isto é plena confiança e humildade. Ainda no versículo 18, esses jovens nos ensinam mais uma coisa. Perdão, me ajuda aí. Aqueles 3 jovens judeus, em outras palavras, eles estavam dizendo a Nabucodonosor: mesmo que o nosso Deus não nos socorra. E eles estavam dizendo assim: e tudo bem se ele não nos socorrer? Nós vamos servir a ele e não a você, ó rei. O que significa isso, queridos? Fidelidade. Fidelidade. Como já disse, muito mais do que confiar no livramento de Deus, eles confiaram que Deus sabia o melhor do que deveria acontecer a eles. Isto é magnífico, queridos. Eles estavam declarando que eles iriam servir e honrar a Deus, mesmo que Deus não estivesse de acordo com os planos deles, com a vontade deles. Eles estavam dizendo ao rei Nabucodonosor: rei, com todo respeito, nós não te desobedecemos porque nós achamos que Deus vai nos poupar por essa atitude. Nós te desobedecemos porque o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Eles não queriam recompensa de Deus por terem sido fiéis a Deus. Isto é fidelidade, não é troca com Deus. Isso é reconhecimento da grandeza e da posição que eles ocupavam de criaturas e da posição que Deus ocupava de Criador. Quantas pessoas hoje dizem assim: poxa, confiei tanto em Deus, orei tanto por isso ou por aquilo, e Deus não me atendeu. Que decepção! Queridos, a fé dessas pessoas está muito mais no plano que fizeram para as suas vidas do que verdadeiramente em Deus. Percebe que o foco está errado? Porque para essas pessoas Deus não passava apenas de um meio para que elas conseguissem os seus objetivos.
Essa linha é muito tênue. Nós precisamos tomar cuidado. Estamos usando Deus? Se existe uma coisa importante em nossas vidas, talvez a maior delas seja a fidelidade. Porque a fidelidade a Deus, acima de tudo, vai mostrar, sabe o quê? O nosso amor por Ele. E o nosso amor por Ele cumpre o maior de todos os mandamentos. O primeiro, acima de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e glorificá-lo. Então, para aqueles 3 jovens, a sua maior alegria era glorificar a Deus e não usar Deus para alcançar seus objetivos na vida. Agora, diante dessas palavras destemidas, o rei mandou fazer o quê? Ele ficou furioso e ele mandou acender ou aumentar o fogo 7 vezes mais. E o fogo estava tão forte que os soldados que estavam levando aqueles jovens para jogá-los lá, eles foram engolidos pelo fogo e morreram. No entanto, o rei Nabucodonosor ficou espantado, porque ele estava vendo 4 homens dentro da fornalha. E o 4º homem era diferente. Ele diz que parecia como um filho dos deuses, ou como um anjo, depende da tradução. E aí fica-nos evidente que aqueles jovens não morreram por causa desse 4º elemento, desse 4º homem que caminhava juntamente com eles. Tanto que eles saíram da fornalha e saíram apenas os 3. O 4º homem não saiu com eles. Quem é esse homem? Quem é esse personagem? Quem é esse personagem misterioso que passeia nas páginas do Antigo Testamento em várias ocasiões? Eu vou citar apenas algumas aqui. Ele é Jesus. Lá em Josué 15, por exemplo, a Bíblia fala de um homem, na mesma passagem fala de um anjo. Homem, anjo, homem, anjo. Em Josué 15, Juízes 13, por exemplo, esse homem ou esse anjo, ele aceita a adoração por parte das pessoas que ele aparece. Agora, quando você vai a Apocalipse e João vê o anjo e se prostra perante o anjo diz, não faça isso, porque eu sou conservo, eu sou criatura também, eu não sou digno de receber a tua adoração, adorarás somente a Deus. Quem é que poderia então receber a adoração se não fosse o Jesus? E se fosse Deus, Deus não se revela, porque se ele se revelar, a pessoa morre fulminada na sua frente. Sua presença é muito gloriosa. Então esse personagem é Jesus. Nós podemos atravessar a noite, sair da noite para o dia, pelo simples fato de que Jesus caminha conosco. Jesus, o Deus Filho, Jesus, o Deus pré-existente, Jesus, o Eterno, deixou a sua glória, se adentrou em nossa humanidade, se encarnou, se tornou um de nós, experimentou tudo o que nós experimentamos, porque só Ele conseguiu ser 100% Deus e 100% homem. Ele se tornou um sofredor como nós. Ele sabe o que é padecer. Ele se solidariza com o nosso sofrimento. Ele não é passivo. Ele se envolve conosco. Ele não está desligado das nossas agonias. Já citei aqui o que John Stott escreve em seu livro, Porque Sou Cristão. Uma vez ele foi no Japão
e visitou o templo de Buda, o principal do mundo. Estava lá uma grande estátua de Buda, um Buda saciado, um Buda satisfeito, um Buda silencioso, com um pequeno sorriso no rosto, impassível ao sofrimento das pessoas. Ele disse: não, o meu Deus, Ele veio e Ele se encarnou, Ele sofreu comigo. Ele sabe o que é padecer, Ele não fica olhando lá no horizonte, não, Ele veio. E Ele se envolveu. Ele sofreu para que nós tivéssemos alívio. Ele foi aparentemente derrotado na cruz para construir a nossa vitória. Jesus enfrentou a suprema fornalha, a suprema noite escura da alma, no jardim do Getsêmani, porque nos amou, e não nos amou de discurso, nem de palavras, mas de fato e de verdade. Isto chama-se graça. Graça, preciosa graça. E eu quero encerrar então, como eu disse no início, grande parte das aflições que nós passamos não tem explicações. Elas chegam de repente, elas chegam independente das nossas ações e elas fazem parte do mundo humano, desse mundo corrompido e transitório. Mas a grande questão é o que nós fazemos nesse período de trevas, de escuridão que nós enfrentamos. Evitá-las não é possível. Algumas sim, né? Algumas sim, é só ser sábio. Muitas delas a gente consegue, né? Mas nem todas. Mesmo porque o próprio Jesus, sendo santo no sentido literal da palavra, Ele passou por elas. Mas como que nós enfrentaremos as noites escuras? Como nós enfrentaremos? Como nós sairemos? Quando nós conhecemos o Evangelho, quando sabemos de tudo o que Cristo fez por nós, a coisa muda de figura. A nossa primeira reação vai ser dizer o seguinte: eu não estou sendo castigado por meus pecados. Afinal, Jesus já foi lançado na suprema fornalha por mim. Você não paga um pecado duas vezes, viu, amado? A segunda reação será: Ele está caminhando comigo nesta noite escura. Ele está ao meu lado, eu tenho certeza absoluta. Fica mais fácil, fica mais leve, traz mais confiança. E a terceira será: se eu confiar nele, essa noite escura me fará uma pessoa melhor. Agora sei quem realmente eu sou, os meus pontos fracos, os meus pontos fortes. Agora sou compassivo, e agora eu sei ajudar as pessoas. E agora eu aprendi realmente a crer em Deus no nível que nada mais pode me abalar. Agora tenho de fato sabedoria para direcionar a minha vida. Sejamos então, e esse é o desafio desta noite, como aqueles 3 jovens judeus. Confiaram plenamente em Deus, mantiveram a humildade
diante do que Deus poderia fazer e, acima de tudo, foram fiéis a Deus. Amém. Feche os teus olhos e coloque diante do Senhor nesse instante. Quais são as noites do teu coração? Como pastor, eu tenho conversado com muitas pessoas, algumas com nível baixo de sofrimento, algumas com nível médio de sofrimento, e algumas com um profundo nível de sofrimento. Mas em todos eles, Jesus está presente.